Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na videoaula de hoje a gente vai pintar esse lindo desenho, tá? O risco está na descrição do vídeo, tá bom pessoal? E eu vou começar aqui fazendo a parte do chão, tá? Eu peguei aqui a cor marrom, certo? Pra mim fazer a parte do chão, ok? Pincel número 8, certo? Faço aqui as linhas e venho nos cantos, ó, preencho, puxo para trás, certo? Movimentos vai e volta pra gente fazer o chão, ok? E assim eu vou dando essa sequência, certo? Até chegar lá no final, tá? Contorna, tira o excesso, vai e volta. Os cantinhos vem, ó. Preencho, ok? Tira o excesso, certo? O número do meu WhatsApp está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Inclusive, tem curso aberto, tá? Para quem quiser entrar. Curso para pintura em tecido, nível intermediário, tá? Para quem já sabe pintar, ok? Meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, tá? A gente vai fazer as folhas agora, certo? As folhas eu vou fazer duas, as demais as mesmas cores, tá? Siena natural e verde maçã, tá? Quem quiser modificar, pode modificar, fique à vontade, tá bom? Preencho até a metade com siena natural, tiro o excesso. Nas pontas eu venho com verde maçã, pode ser o verde folha, verde abacate, tá? O amarelo limão, certo? Amarelo ouro, amarelo canário, amarelo cádmio, tá? Vai da criatividade de vocês, tá bom? Aqui é só uma ideia, como é que faz e vocês vão fazendo aí, tá? Você pode fazer com verde pistache também, tá bom? Os tons mais claros, erva doce, tá? Verde soft. E eu peguei aqui o verde pinheiro, pode ser também o verde musgo, tá? Pra fazer a sombra, certo? Das folhas. Contorna, puxa para dentro, vem de fora, de dentro para fora, de fora para dentro, certo? Limpo o pincel e venho com o branco, tá? Traço uma linha, puxo para fora, vem de fora, da mesma forma, puxo para dentro, certo? Só repetição, tá? As outras folhas também é a mesma coisa, certo? Eu usei todas as folhas, usei as mesmas cores, tá? Para fazer a rosa, eu vou utilizar aqui o amarelo ouro para fazer a boquinha da rosa, certo? Rosa escuro e pink, tá? Então, essas mesmas cores eu utilizei para fazer as três rosas, tá? Amarelo ouro aqui na boquinha da rosa. Deixo um espaço, limpo o pincel, venho com rosa escuro, pode ser o rosa chá também, tá? E vou aqui, ó, preenchendo esse espaço imediatamente mesclando no amarelo, porque ele fica meio que marcado. Aí a gente vai trabalhando com o pincel. Observe o quanto eu trabalho com o pincel, para depois ir terminando o restante da boquinha da rosa, tá? Para não ficar aquela curva toda marcada, tá bom? Então, venho, trabalho, espalho para dentro do amarelo. Se eu vejo que o amarelo, o rosa, ele entrou muito para dentro, limpo o pincel, lavo, seco, venho com o amarelo ouro novamente e eu consigo mesclar uma cor na outra, tá? Porque ele fica marcado mesmo, tá bom? Mas eu consigo tirar toda a marcação trabalhando com o pincel, certo? O segredo aqui é trabalhar com o pincel, tá? Venho com púrpura, já venho aqui, ó, já faço aqui o copinho, né, da rosa. Eu não fiz as pétalas de dentro, porque eu vou fazer com o próprio pincel, tá? As pétalas dobradas. Venho aqui, ó, por trás da pétala, faço a sombra. Venho na ponta da pétala com a minha cor de base, que é o rosa escuro, certo? Então, eu vou trabalhar com pink
e rosa escuro. Se eu quiser uma rosa mais escura, eu posso trabalhar com vinho e rosa escuro, tá? Ou vinho e pink, certo? Então, vai depender da combinação que vocês queiram, tá? Fica assim a escolha de vocês, tá bom, pessoal? Aqui eu tô fazendo com pink e o rosa escuro, tá? Por trás da pétala, sombra, na frente da pétala, luz, certo? Aqui eu venho com púrpura, porque tá escuro, né? Tá por trás essa pétala, então já venho preenchendo com pink aqui, ó. Certo? Toda essa pétala aqui. Pink. Por trás da pétala também pink. Venho com rosa escuro, tirando o excesso, mesclando as cores, certo? Se precisar de mais, volta novamente, ok? Sempre por trás da pétala. Venho com rosa escuro, mesclando no pink, tá? Fechamento aqui, ó, da boquinha da rosa. Tiro o excesso. Nesse meio aqui, eu venho com púrpura. A cor mais escura, gente, é púrpura, não é pink, tá? Púrpura e rosa escura, que às vezes eu confundo os nomes, tá bom? Estou usando púrpura e rosa escuro, certo? Preencho aqui, ó, essa parte com rosa escuro. Depois eu posso vir dar uma profundidade aqui, consertando com púrpura e mesclando uma cor na outra, certo? Agora a gente vai fazer a nossa primeira etapa, tá bom? Da base da rosa. Não terminamos ainda, tá? Vamos iluminar. Tamires, não gosto de branco, tenho pavor de branco, não sei usar branco. Usa o rosa bebê, tá? Ou rostinho de boneca, ou tutti-frutti, tá bom? São tons bem clarinhos, dá pra utilizar, certo? Eu tô utilizando o branco, venho com cuidado, mesclando sempre as cores, tirando o excesso. Se eu vejo que o meu pincel tá com muita tinta, eu vou lá e limpo, tá? E venho trabalhando com o branco, tá? Ponta da pétala, tira o excesso, certo? Venho dando movimento à pétala, tá bom? Ponta da pétala até a metade, tira o excesso, certo? Ponta da pétala até a metade, tira o excesso, tá? A regrinha aqui vai ser só essa, pra iluminar, tá bom? Aqui eu vou iluminar somente nesse meio, tá? Aqui na ponta, tira o excesso. Ponta da pétala, tira o excesso, certo? Tamires, está muito rápido, dá pausa no vídeo, vai fazendo pétala por pétala e vai me acompanhando, tá? Volta novamente, continua e assim a gente vai terminando o nosso risco juntas, tá bom? Fecho aqui a boquinha da rosa e venho pra parte do copinho, tá? Tirando bem o excesso do branco, subindo, certo? Tira bastante o excesso, tá? Essa tinta, ela vai sumir um pouquinho, vou esperar secar. Ó, fiz a outra, certo? Da mesma forma, iluminei da mesma forma, tá? Pra fazer esse cabo aqui, vocês podem fazer ele colorido, né? Eu peguei tons de marrom, mas pode ser outra tonalidade, tá? Vim com amarelo ouro, certo? E cerâmica, pra fazer a parte de sombra, tá? Como se fosse um cabo de madeira, né? Segurando aqui o chapéu, tá certo? É claro que vocês podem usar outras tonalidades, tá bom? Aqui é só uma ideia. O risco está na descrição do vídeo, tá? Só clicar no link e já vai direto lá pro risco, tá bom? Vocês podem
ficar à vontade, certo? Pode só fazer o chapéu, tá? Se não quiser fazer as rosas laterais, certo? Fica a critério de vocês, tá bom? Venho com cerâmica aqui, ó, tirando o excesso, certo? E eu poderia deixar só com cerâmica, mas eu quis um pouquinho mais escuro, eu peguei o terra queimada, tá? Pra fazer aqui uma profundidade, tá certo? Aonde eu coloquei o cerâmica, eu venho com a cor terra queimada pra fazer o mesmo processo, tá? E sempre mesclando uma cor na outra, certo? Sempre da mesma forma. Sempre mesclando uma cor na outra. Deixando um pequeno espaço do amarelo aparecendo, tá, gente? Porque eu preciso desse amarelo que a gente vai iluminar aonde eu estou deixando o amarelo aparecendo, certo? Prontinho. Agora eu vou vir com o branco, limpo o pincel, tá? Pra não ficar com cerâmica, certo? Aparecendo, pouca tinta, não precisa de muita. Depois a gente retoca novamente, tá? Eu vou fazer a luz aqui, ó. Nas laterais e no meio, tá? Embaixo se forma tipo um triângulo, tá vendo? Um pouco mais aberto. Em cima fica mais fino, ó. Embaixo vai abrindo, tá? Como se fosse uma luz, um reflexo mesmo, tá bom? Tirou o excesso. Certo? Pra fazer o chapéu, aqui eu quis deixar tudo no tons de marrom. Vocês podem trocar, tá? Podem fazer a faixa do laço azul, pode fazer a faixa do laço lilás, certo? Pra quebrar um pouco esse marrom que ficou em toda a volta, tá? Gente, de vez em quando a câmera dá uma tremida porque eu esbarro na ring light, tá? E daí o celular fica tremendo, mas é por conta que eu esbarro mesmo sem querer, tá? Venho com amarelo ouro, cerâmica, fazendo a sombra. Você pode também fazer o chapéu, em vez de marrom, que eu fiz tons amarronzados, você pode fazer com outro tom, lilás, né? Deixar a faixa amarela e fazer o chapéu de outra cor, para quebrar um pouco esse marrom, tá? Se vocês não gostarem, certo? Vocês podem trocar as cores, tá? Sem problema nenhum. Se quiser fazer o trabalho, me marcar nas redes sociais, fiquem à vontade, tá bom? Vai ser um prazer enorme ver o trabalho de vocês, tá? Eu peguei aqui a cor marfim, pode ser o palha também ou areia, tá? Pra fazer a parte da aba do chapéu mais clarinha, certo? E vim com marrom em volta aqui, ó, da nossa faixa do laço, né? Como se fosse o laço, mas o laço eu substituí por uma rosa, tá? Pra ficar uma composição legal. E vou mesclando no marfim com o pincel pituá, que é o maior que eu tenho aqui. Ele fica bem mesclado, bem levezinho, bem suave. Então, dá super certo, tá? Depois eu venho com o pincel menor e venho nos cantinhos pra preencher a tinta, tá? Observe o tanto de pinceladas que eu dou pra mesclar uma cor na outra. Eu não simplesmente coloco a tinta, dou duas pinceladas, vai e volta e tá prontinho. Olha, observe o quanto eu trabalho com pincel, movimento circular, mesclando uma cor na outra, para que forme aquele degradê bem bonito do mais claro para o mais escuro, tá? Então, presta bastante atenção nisso aí também, tá? Porque faz toda a diferença, tá bom? Você mesclar bem uma cor na outra, para ficar bem leve, bem suave, tá? Por mais que se trate de cores escuras, mas quando vai secando, ele vai ficando leve, tá bom? Então, dessa forma, eu vou trabalhando em volta do chapéu, tá?
Com terra queimada é a mesma coisa, tá? Venho aqui, ó, sombreando por trás das folhas, por trás das rosas, tirando o excesso, tá? Trazendo aqui mais um pouquinho de profundidade, certo? Claro, se vocês quiserem substituir as cores, podem ficar à vontade, tá? Pode substituir as cores tranquilamente, certo? Movimento circular. Para a parte de cima do chapéu também vai ser as mesmas cores, certo? Só que eu vou deixar um pouquinho mais escuro, tá? Se vocês tiverem stencil e quiser fazer um xadrez, também fica legal, né? Aqui em cima eu quis deixar um pouquinho mais escuro, então eu vim com terra queimada e marrom bem no centro, tá? Pra dar uma diferenciada, tá? Em volta aqui, ó, das folhas, eu vim com marrom. Pra ele ficar um pouquinho mais escuro, certo? A parte de cima. Ó, volta e meia eu esbarro no celular, tá, pessoal? Meu tecido, ele não tá colado, então por isso que ele sai um pouquinho lá em cima. Fica dançando, né? Eu sei que vocês não gostam. Tamires, escolhe esse tecido, pelo amor de Deus. Mas é que eu não gosto muito de usar a cola, sabe? De tanto eu trabalhar com a tábua, assim, do jeito que tá, o tecido ele já fixa. Então, só quando risca muito extenso lá em cima, que eu não trabalho muito, né? Trabalho mais na parte de baixo, aí ele fica assim, dançando. Mas eu tenho que dar uma limpada na tábua e colocar a cola novamente na parte de cima, né? Que a parte de baixo ainda tenha. Venho com marfim novamente, tá? Peguei agora um pincel menor pra vir aqui nas laterais, né? Área menor, então pincel menor, certo? Venho mesclando no marrom. Aqui também, ó. Pego o pincel menor, venho com marrom e o marfim nas laterais também. Certo? Aqui eu vou fazer também um pouquinho de luz com marrom. Certo? E com o pituá eu venho com branco. Depois de seco eu retoco novamente, porque fica parecendo o risco do carbono, por se tratar de cores bem clarinhas, certo? Não tem problema, a gente retoca novamente, certo? E espalha as cores, tá? Ó, vem com... Não precisa ser com pituá, tá, pessoal? É porque é o que tá melhorzinho aqui pra mim, tá? O outro são muito curto e fica um pouco marcado, então eu venho com pituá e já... Depois eu venho com o menor só, retocando onde é necessário, certo? E espalho. Se tem muita tinta no pincel, limpa o pincel, tá? Vem com o pincel menor, retocando, ajustando, certo? Do outro lado também, mesma coisa. Se precisar retocar a sombra, a gente volta novamente, tá? É ajuste, só depois de secar. Aí é que eu vejo se precisa ou não, tá? O pituá, ele espalha melhor, certo? Vai mesclando bem as cores. Vai tirando o excesso.
Espalha. Certo? A flor menor e as folhas, gente, é o mesmo passo a passo daquela que eu mostrei pra vocês, tá? As mesmas cores, certo? Não tem diferença nenhuma, tá? Faz, espera secar. Aí eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço pra retocar, tá bom? Depois aí eu esperei umas 4 horas secando, aí eu venho retocar, tá certo? Pra mostrar pra vocês como é que vai ficar o resultado final aqui, tá bom? Com o branco novamente, eu venho retocando. Só que eu vou usar o branco e o púrpura também, tá certo? Ó, ficou um pouquinho distante aqui, mas acho que dá pra vocês verem, né? Branco, venho, tiro o excesso, certo? Tira bem o excesso. E venho novamente fazendo a parte da boquinha da rosa, que eu já vou fazer o acabamento, tá? Então, eu faço todas elas, toda a parte da rosa, de iluminar, tudo bonitinho. Depois é que eu venho finalizando novamente, certo? Ó, na ponta da pétala, tiro o excesso, ok? Então, a gente vai fazer o mesmo processo com branco. Tamires, não quero, não acho, não gosto, eu gosto dele mais assim, mais clarinho, não tem problema, tá? É só finalizar, certo? Eu gosto dele mais chamativo, mais vivo, na verdade, né? Então, eu gosto sempre de retocar, tá bom? Até porque o branco, ele some depois de seco, tá? E assim eu vou fazendo dos dois lados, tá? Primeiro eu venho com branco, certo? Aqui também, ó. Tiro o excesso. Espalha bastante as cores, tá? Vem aqui do outro lado, da mesma forma. Um copinho e vou subindo com essa tinta, tá? Não deixa esse como fosse oval, né? Não deixa ficar assim não, tá? Tira bastante o excesso. Olha só, pessoal. E agora, limpa o pincel, tá? Não deixa o pincel com branco, vem com púrpura, ajustando a sombra novamente, tá? Então, eu venho aqui, ó, pouca tinta, porque o nosso tecido já tá preenchido, não precisa de muita tinta, tá bom? É só pra realçar aqui e ajustar as cores, tá certo? E venho aqui, ó, finalizo com o próprio pincel, as pétalas dobradas, tá? Eu acho mais prático, não precisa tá riscando, tá bom? E a gente vai fazer as pétalas de dentro agora pra gente finalizar, tá certo? Com o próprio pincel, venho fazendo as pétalas de dentro, marco, tiro o excesso. Venho, marco, tiro o excesso, tá? Venho agora no meio, entre uma pétala e outra. Faço a mesma coisa. Fechei aqui. Vou fazer o acabamento com bolinhas, ó, batidinhas. E olha só o resultado final. Olha a diferença entre uma e outra. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Um beijo no coração.